Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo, é claro que vocês receberão essa videoaula amanhã, mas hoje, Dia das Mães, ficam aqui os meus votos para que vocês, aqueles que têm consigo a possibilidade de estar com suas mamães, que tenham aproveitado a presença delas no dia de hoje, né? Dessas mulheres que nos trouxeram ao mundo e sempre, sempre, sempre esperam o melhor de nós, tá bom? Bem, para começar esse vídeo, eu devo dizer a vocês que eu ando sempre a refletir muito sobre como planejar e como efetuar essas aulas do Live, né, que a gente tem praticado. A gente está fora de uma dinâmica de sala de aula, né, devido ao isolamento social, nós não estamos tendo aulas presenciais e as nossas aulas de Live, costumeiramente, como estão nas apostilas de vocês, sempre tendem a ter muitas brincadeiras pedagógicas e atividades dentro de sala de aula que acabam exercendo não só um momento de reflexão, mas também um processo de assimilação através do ludus, do ludismo, que é o brincar, que é o divertir-se, através de dinâmicas variadas. Eu tenho buscado nas apostilas de vocês toda e qualquer forma e atividade, até muitas vezes saltando capítulos ou retomando capítulos, para dar continuidade a esse nosso momento de reflexão, para que ele não seja um momento cansativo para vocês. E é justamente por isso, né, que eu venho hoje trazer esse momento de reflexão para vocês. Para que esse momento, para que essa aula aconteça hoje, como eu pelo menos planejei, eu quero primeiramente que vocês tentem cumprir algumas coisas, alguns desígnios que eu vou colocar para vocês antes de nós começarmos, tá legal? Eu particularmente, enquanto um professor e um admirador de um filósofo grego chamado Aristóteles. Apenas para vocês saberem, Aristóteles ele praticava suas aulas com seus estudantes, seus ensinamentos, através do que foi conhecido como movimentos peripatéticos. O que seria isso? É o hábito de lecionar através dos encantos da natureza, né? Ele lecionava quaisquer temas, então, andando pela Atena, etc., e mostrando a partir daí, tirando a partir do que aparecia na natureza, os ensinamentos mais profundos possíveis. Como nós estamos tanto na impossibilidade de exercermos o encontro para andarmos assim e aprendermos e refletirmos e trocarmos, como também estamos ausentes aí da possibilidade de estarmos em sala de aula, né, que a gente poderia exercer algumas dinâmicas, eu peço que vocês tenham absoluta concentração nesse momento, nessa videoaula, né, que vocês possam inclusive abstrair-se, né, esquecer completamente da própria imagem aqui do professor Rafael falando com vocês. O que importa nesse momento são os seguintes passos que eu vou colocar para vocês. Primeiro, que vocês tenham um caderninho, né, e uma caneta, um lápis à mãos, tá legal? É só para fazer, não anotações, mas eu vou explicar melhor mais à frente. Segundo, que vocês, lembram como eu disse no nosso último live sobre a importância da gente ter um cantinho na casa da gente, que a gente possa sentir à vontade para estudar e tudo mais, né? Esse cantinho também é muito importante para que nós consigamos refletir e absorver certas ideias, tá certo? Daí eu estar inclusive gravando esse vídeo no local que eu costumeiramente gravo, sentado em frente ao notebook, no meu escritório, mas na verdade eu optei por vir aqui para uma pequena área externa que eu gosto muito de estar sentado na minha cadeira de balanço, porque é um local que eu gosto de ficar aqui para ler, para refletir e meditar algumas questões, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é, eu busquei hoje um local que fosse do meu conforto, né, para trazer essa troca de ideias aqui com vocês. Então, parem tudo, pausem esse vídeo, tá? Vejam se vocês estão no momento adequado para a gente ter essa aula de Live. Eu não quero que vocês simplesmente cumpram a aula de Live porque tem que ver as matérias do dia. Não, se vocês não conseguirem, não estiverem com um cantinho adequado ou naquele silêncio necessário para que a gente possa refletir juntos aqui, deixe essa aula para depois, tá? Vejam ela mais para tarde ou até mesmo amanhã, em algum outro momento em que vocês vão poder estar junto consigo mesmos para a gente poder refletir algumas questões, tá legal? Ok? Para quem já está aí então com o caderninho
e um lápis na mão, eu peço que vocês fiquem atentos, pois a ideia de hoje é que nós façamos, ou na verdade continuemos a fazer uma reflexão sobre as dinâmicas do chamado bullying, tá? Nas escolas, nos nossos meios e em tudo mais. Para mim foi algo bastante instigante, né? E eu vou mostrar para vocês ao final o porquê disso. Lógico, eu não tenho mais a idade de vocês, mas já tive, obviamente. E ao responder para preparar essas aulas, ao responder essas perguntas que eu falei para vocês, eu tive que fazer um processo de autorreflexão e de memória muito grande e perceber o quanto são importantes essas aulas de laboratório de inteligência de vida para mim e eu espero que para vocês também. Eu diria que se eu tivesse, na minha época, refletido mais, talvez eu tivesse muitas respostas diferentes das que eu tive que dar nesse conjunto de perguntas aqui, tá legal? Então, olha só, eu farei para vocês agora 27 perguntas, um bloco de 27 perguntas, e é absolutamente desnecessário. O livro pede, inclusive, que se a gente estivesse numa sala de aula, que todos vocês, e fica aí a dica para quem quiser, por isso que não importa a imagem do professor aqui, a partir de agora, tá legal? Eu espero que vocês, o livro aconselha que vocês fechem os olhos, né, e que possam dar um passo à frente ao responder as perguntas aqui. Como nós não estamos em sala de aula, eu pedirei então que vocês apenas façam uma marquinha, tá? No caderno, um X, um tracinho, né? Para cada resposta positiva que vocês tiverem ali diante dessas 27 perguntas. E depois que vocês possam fazer a contagem, né, dessas respostas, dessas marquinhas que vocês fizerem e possam com isso empreender uma autorreflexão para ver como que vocês estão saindo aí com a pouca idade que vocês têm nesses momentos aí da vida. Tá legal? Beleza? Eu já fiz as minhas marcas, no final eu conto para vocês, ok? Bem, vou começar então. Então, nesse momento, para quem quiser fechar os olhos, que possa somente se concentrar aí no som da minha voz, ok? Número 1. Se você ridicularizou ou implicou com alguém, essa pessoa pediu que você parasse e você não parou imediatamente, faça um traço. 2. Se você já riu de alguém que não estava feliz, faça um traço. 3. Se já te chamaram por algum apelido pejorativo, faça um traço. 4. Se você ouviu alguém ser agredido verbalmente e não reagiu, faça um traço. Se você já ignorou, isolou ou excluiu uma pessoa, marque no seu caderno aí. Se você já criou situações frequentes para que uma pessoa pudesse se machucar, como fazê-la tropeçar, puxar seu cabelo, etc., marque. Se você já socou, chutou ou bateu em alguém, marque. Se já implicaram com você ou te ridicularizaram e você não se sentiu confortável para pedir que parassem, marque. Se você já viu alguém ser provocado ou amedrontado e não fez nada a respeito, faça um traço. Se você já viu ou soube de alguém que claramente não se sentia confortável dentro do grupo e não buscou descobrir um motivo ou ajudá-lo de alguma forma, faça um traço. Se você já se sentiu ignorado, isolado ou excluído de qualquer forma, faça um traço. Se alguma foto ou print seu já foi divulgado sem sua permissão, marque. Se você já presenciou alguém ser agredido fisicamente e não reagiu, marque. Se você já escondeu ou quebrou objetos de outra pessoa, como material escolar, dê um passo, né? No caso, marque. Se você já modificou
ou inventou uma história sobre alguém, independente do motivo, faça um traço. Se você já sentiu medo ou receio de fazer parte de um grupo, independente dos porquês, marque. Se você já insultou ou xingou uma pessoa, uma mesma pessoa, mais de uma vez, marque também. Se você já viu alguém ser ridicularizado e não se posicionou diante da situação, marque. Se você já deu apelidos pejorativos para uma pessoa, marque. Se já espalharam alguma história falsa, exagerada ou modificada sobre você, faça um traço. Se você ouviu uma história inventada ou modificada sobre alguém e não interveio, faça um traço. Se você já falou mal de alguém pelas costas, marque. Se você já implicou com alguém ou deixou alguém com medo repetidas vezes, marque. Se você já compartilhou fotos ou prints de alguém sem a permissão dessa pessoa, marque também. Se alguma vez muita gente se voltou contra você com o intuito de te diminuir, marque. Se você recebeu fotos ou prints de alguém sem a permissão dessa pessoa e ignorou, marque. E por último, se você já sofreu qualquer outro tipo de bullying, além dos que foram aqui mencionados, marque aí no caderninho de vocês, tá legal? Darei alguns segundos aí para que vocês contabilizem o número de traços que vocês fizeram. Contem aí. São 27 questões. Em 27 questões, então, quantos tracinhos você fez no seu caderno? A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas como professor de vocês e como amigo, que eu gosto de me pensar assim, eu acho que eu sinto um pouco na obrigação de me expor mais. Não peço a vocês que se exponham, né? Eu sei que muitos interagem comigo lá no YouTube, ou mesmo no Instagram, no WhatsApp, mas se não se sentirem à vontade, não precisam de se expor, tá? Mas eu tenho que dizer a vocês que das 27 questões, eu infelizmente marquei mais de 20. Eu não lembro agora ao certo, mas mais de 20. Já pratiquei isso tudo e também já sofri essas práticas. Talvez com uma medida de reagir a essas práticas eu tenha praticado também, o que de forma alguma justifica, né? Como eu disse a vocês, se eu soubesse ou se eu tivesse esses momentos de reflexão antes, na época que eu tinha a idade de vocês, talvez eu tivesse agido um pouco diferente. Não me culpo, né? A grande questão é saber compreender e internalizar isso nesse momento, para que a partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, eu possa ser cada vez mais um homem melhor. E assim espero que vocês também reflitam, tá legal? Sócrates diz uma coisa muito interessante, um outro autor grego que eu gosto muito, mas eu vou guardar somente uma das suas 3 lições, que é o fato da gente refletir antes de falar qualquer coisa, né? O fato da gente saber assim, poxa, eu vou falar alguma coisa porque eu não estou me aguentando, está me dando uma vontade de falar isso, vou falar isso para aquela pessoa, mas será que a gente gostaria de ouvir aquilo, né? Tem um autor também que eu admiro, que ele diz o seguinte: isso vai muito para mim, né? Isso vai muito para as pessoas que têm o privilégio do estudo, assim como vocês também. Às vezes a gente sente aquela cócega, aquela coisa de querer mostrar para alguém de qualquer forma que na nossa visão ela está errada. Às vezes a pessoa está errada mesmo, né? E é muito importante que a gente tome uma posição sobre alguma coisa, né? E possa mostrar para as pessoas, corrigir os erros. Mas esse autor ele fala uma coisa interessante. E fica aí a metáfora para vocês, que a verdade, né? A verdade, o oposto da mentira, ela é como se fosse um diamante, né? Um belo diamante, que se você apresentá-lo para alguém, né? Mostrar para essa pessoa, olha, um diamante, a pessoa certamente conseguirá enxergar todas as belezas daquilo, né? Mas se você pegar esse mesmo diamante, a representação da verdade,
e arremessá-lo contra a cabeça de alguém, você vai machucar essa pessoa, né? Fica essa então a lição aí, como se a verdade fosse um diamante, né? Para a gente tentar evitar que façamos mal uns aos outros, né? Principalmente nesse mundo louco de hoje em dia, né? Que a gente possa não desistir e continuarmos aí o caminho de tentarmos sermos melhores. Beleza? Beijo aí. Tchau, tchau.